Olá, meu nome é Ana Flávia, sou professora de Geografia e estamos aqui para corrigir a terceira semana do PET do terceiro ano. O tema, do PET do terceiro ano é globalização. Até o momento a gente viu a mudança na ordem mundial e como que o processo de globalização ele também faz parte dessa mudança na ordem mundial ao longo dos últimos 70 anos. E essa terceira semana em específico está abordando a globalização e o meio ambiente. Como que a globalização ela tem afetado o meio ambiente? Essa relação ela é principalmente em virtude do consumo que aumentou sobremaneira nesse mundo globalizado. Então, a globalização é um fenômeno irreversível do capitalismo, onde as multinacionais possibilitaram as trocas, a chegada dos produtos aos mais diversos pontos do globo. É um fenômeno em escala mundial que acelerou então o consumo dos recursos naturais. Então esse aumento da produção, esse aumento do consumo, ele gerou também um aumento dos recursos naturais que são obviamente necessários no processo de produção, levando a desmatamento, poluição dos cursos da água, do ar, do solo, emissões excessivas de monóxido e dióxido de carbono na atmosfera, gases de efeito estufa que vão vir a intensificar o aquecimento global, gerando então uma série de problemas. Por que globalização e meio ambiente? Por mais que os efeitos nocivos do desmatamento ou de alguma ação de impacto ambiental aconteçam localmente, os prejuízos eles vão ser globais, porque o sistema atmosférico é um sistema único e integrado. Então, à medida que você gera um problema, você vai estar afetando a todo o globo. Então, por isso é uma grave preocupação nos nossos dias, essa intensificação do consumo, esse consumismo, que é pior, o consumo ele é o ato de consumir. Agora, o consumismo é um consumo excessivo, desenfreado de produtos, uma troca constante de produtos, uma obsolescência, Os produtos estão sempre ficando obsoletos. Eu preciso do último telefone, o telefone que eu tenho não me atende mais, eu preciso do novo, e do novo tem pacotes de empresas de telefonia, que você consegue sempre estar trocando seu telefone para sempre ter o último modelo. Isso tem um custo para o planeta muito elevado. Essa globalização onde eu produzo em um local e consumo em outro, esse consumo distante do local de produção, pensa em todos os poluentes que são lançados nessa cadeia de transporte desse produto do seu local de produção até o local de consumo final. Então, essa é uma grave preocupação da atualidade, Por isso eu tenho várias conferências aí, como vocês já viram nas semanas anteriores, que vão discutir esses impactos ambientais e ações para tentar minimizar essa emissão de gases poluentes e esses efeitos perversos, desse processo de globalização. Aqui, na charge a gente vê isso bem, o consumo, uma série de produtos, muitas vezes que ainda deixam o homem insatisfeito, mas ainda assim vários produtos têm sido consumidos no processo. A primeira charge aí está falando para a gente: observe a charge e responda. Qual a questão apresentada na charge? A gente tem aqui, é a construção civil e a destruição civil, Então, qual o conflito apresentado na charge? O conflito é entre o modelo que tem dificuldade em estabelecer um processo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e etc., que não seja destruidor da natureza. Há uma dificuldade em conciliar desenvolvimento e preservação. Ou pensam-se questões onde você deixa a natureza intocada e não faz nada, mas isso não é viável, porque o homem precisa comer, precisa vestir, precisa sobreviver. Para isso ele precisa usar a natureza, de certa forma, mas tem que pensar para que essa exploração não se torne excessiva, e aí você vai criar uma situação onde no futuro você não vai ter uma natureza para te sustentar, para te prover os recursos que você precisa para existir,
Então, a grande questão aí é isso, essa necessidade que o homem tem de dominar a natureza, mas uma dominação exploratória que tem levado a um desgaste excessivo dos recursos naturais, o que pode nos comprometer no futuro. Atividade número 2. Diante do problema apresentado na charge, cite uma ação que poderia reduzir esses problemas. A gente viu lá, né? Um problema de poluição do curso d'água, a gente verifica aqui, ó, poluentes sendo lançados no curso d'água, aqui o peixinho, né? As caçambas aqui despejando os poluentes, né? Os resíduos. Inclusive se discute muito o termo lixo, né? Lixo é uma ideia de que aquilo nunca mais vai servir para nada. Na verdade, o que a gente produz em grande parte são resíduos que podem ser aproveitados, né? Então, uma das ações importantes aí para minimizar esse impacto ambiental seria destinar adequadamente os resíduos, reciclando o que é passível de ser reciclado e descartando adequadamente o que não é passível de reutilização em aterros sanitários, né? Que são ambientes adequados para destinar os resíduos. Outra seria o descarte sempre adequado dos produtos, né? Qual que é o problema apresentado na charge? A gente já falou que é esse descarte inadequado de resíduos. Então, as ações são principalmente reciclar e o descarte adequado dos produtos aí. Na atividade número 3, a gente tem aqui dados dos líderes em desmatamento mundial e os maiores emissores de dióxido de carbono na atmosfera. E aí a atividade número 3 pergunta, segundo os dados da tabela, que problema ambiental é ocasionado pelos países desenvolvidos e por que esses países ocasionam esse tipo de poluição em proporções alarmantes? A gente vê então que quem é responsável pela poluição, né, são os países desenvolvidos aqui, ó, os maiores emissores de gases de efeito estufa, Estados Unidos, China, Rússia, Japão, e essa emissão excessiva de dióxido de carbono ela tem um efeito direto no aquecimento global. Isso acontece por quê? Porque esses países já são altamente industrializados, então as emissões de gases de efeito estufa são grandes nessas regiões que já têm há um bom tempo o seu processo de industrialização estabelecido. Na próxima questão, na número 4, pergunta: os países subdesenvolvidos ocasionam que problema ambiental citado na tabela? Os países subdesenvolvidos, como a gente pode observar aqui, ó, são líderes em desmatamento. Brasil figurando aqui em primeiro lugar, infelizmente, Indonésia, Sudão, México, Congo. Número 5. Por que nenhum país desenvolvido da Europa aparece na tabela de desmatamento? Os países desenvolvidos, né, eles identificaram não precocemente, né, mas após estudos, eles perceberam os grandes impactos ambientais do desmatamento, das emissões de gases de efeito estufa, e aí a sociedade civil e os cientistas começaram a pressionar por ações que viessem a limitar o desmatamento e a emissão de poluentes que pudessem vir a prejudicar o planeta, né? Então esses países, eles rapidamente começaram a construir leis ambientais mais rígidas, mais rigorosas, que impediam o desmatamento e a excessiva emissão de gases poluentes, né? Então o que aconteceu? Esses países, principalmente com grandes multinacionais, né? O que eles fizeram? Eles vieram instalar essas empresas em países em desenvolvimento ou em países pobres. Por quê? Porque esses países, como é o caso do Brasil e daqueles outros líderes lá de desmatamento, eles não têm leis ambientais tão rígidas contra o desmatamento. Okay? Então, dessa forma a gente chega aí ao fim da nossa terceira semana do PET para o terceiro ano. Aí, continuando aí na linha da globalização, na próxima semana a gente vai falar de globalização e blocos econômicos, né? Então, terminando aí essa terceira semana. Até mais, fiquem bem.